E aí, tudo bem? Hoje é a vez da Carol pedir o VAR e a redação dela está dentro do modelo ESPM, que esse ano de 2020, que a gente está especificamente, vai fazer o vestibular por conta do isolamento social de forma totalmente online, com duas fases, uma de entrevista online e uma de redação. Então vamos ver como que a gente pode ajudar com a redação. A gente escolheu uma das propostas dos anos anteriores, e a que foi usada aqui, ela tem esse comando, né? Apresentava ali um pequeno texto e depois o comando. Como a tecnologia de pronta resposta possibilitará distintas experiências e impactará a vida de todos nós. E como sempre, antes de começar, a gente tem uma leitura diretão para reconhecer território. O filme Blade Runner se trata de um futuro hipotético em que humanos e máquinas começam a se confundir uns com os outros. Apesar de a ficção ser de 1982, a realidade atual condiz muito com o conteúdo da obra, onde a tecnologia insere-se cada vez mais no cotidiano de todos. Com base nisso, vale ressaltar como essa inovação tecnológica influenciará cada vez mais o mundo contemporâneo e o impacto dessa ação. Desde a terceira revolução industrial, os avanços tecnológicos têm sido cada vez mais ligeiros e assim inserindo indivíduos que dela fazem uso em um novo mundo. Cada vez mais a correria do dia a dia confirma a necessidade da alta tecnologia para suprir os requisitos de todos. Assim, com o surgimento da internet 5G, a comunicação instantânea atingirá um novo grau com a possibilidade... Atingirá um novo grau com a possibilidade de ter um contato físico virtualmente com determinada pessoa, também está inclusa, facilitando então eventos onde não será necessário sair de casa. Podendo ter uma exposição de arte dentro de casa, o cinema 3D fará sentir-se inserido dentro do filme, um mundo onde o médico conseguirá operar de sua casa um paciente no hospital. Entretanto, apesar dos benefícios e novas oportunidades, não se anula os impactos negativos que isso pode trazer. Com todo o avanço tecnológico, tem se criado um instrumento social onde tudo se resume a olhar para a tela. Assim, a mente humana cria um imaginário onde tudo é possível e sem freio. A presença física dá limites e mostra o lugar de cada indivíduo na sociedade, assim sendo necessária também para o desenvolvimento intelectual e social de cada um. Portanto, uma das possíveis alternativas para fazer essa inteligência ter um impacto positivo em todos os aspectos é usar desse mesmo avanço tecnológico para realizar políticas públicas, explicando a importância dessa interação presencial entre os indivíduos, assim aumentando cada vez mais as possibilidades que a comunicação traz e não se perde a essência do contato físico presencial. Beleza, nós aqui então, terminando a leitura de reconhecimento de território. Então vamos agora para a parte específica da videoanálise de redação, conhecida aqui no nosso canal do Escrevendo Sem Medo como VAR. Para a gente entender o contexto desse desafio, a gente tem que ter em mente como é o vestibular da ESPM, tá? Eu vou fazer um vídeo mais específico falando sobre isso, se o card ainda não tá por aqui em algum lugar. Eventualmente, dá um clicão ali dentro do canal que você vai encontrar ali na barra de busca, digite ESPM, que provavelmente ele vai estar por lá. Então, para a gente ter uma ideia, né, das informações que eu andei levantando sobre a ESPM, sobre a redação da ESPM, basicamente a gente tem esse contexto. É uma dissertação argumentativa que ela pede para a gente opinião sobre o assunto, e essa opinião é a nossa tese, e o fato da gente ter uma pergunta acontecendo ali ajuda bastante, né? E então a gente tem essa estrutura. Imagina que a gente tem entre 20 e 30 linhas, que é aqui, onde? Não temos aqui o limite de linhas ainda, mas entre 20 e 30 linhas, então a gente teria 4 parágrafos, e em cada parágrafo a gente teria esses itens, né? O primeiro de introdução, os 2 do miolo, o segundo e o terceiro de argumentação, e o terceiro de conclusão, que foi essa a estratégia, né? Foi a estrutura usada pela Carol. Então agora que a gente já sabe um pouquinho o que é solicitado, vamos pegar e analisar essa redação.
A gente tem, então, de fato, esses 4 parágrafos, né? A gente tem aqui, ó, esse primeiro parágrafo, que é a introdução. Aí a gente tem esses 2 parágrafos aqui, ó, do miolo. Ó, deixa eu aumentar aqui, tá vendo, ó? Esses 2 parágrafos do miolo, que são a argumentação, são 2 parágrafos de argumento. E depois a gente tem aqui a conclusão. E essa é a estrutura básica da redação da dissertação argumentativa, não só da ESPM, mas de qualquer vestibular, tá? É assim no Enem, é assim na FUVEST, em outros grandes vestibulares que pedem dissertação argumentativa. A única coisa é que cada um vai ter suas especificidades. Então, aqui dentro da ESPM, a gente já sabe que a gente tem uma proposta, que tem um pequeno texto, ela vai fazer uma pergunta pra gente sobre aquele texto e essa pergunta que vai gerar a nossa opinião, a nossa tese, tá bom? Nesse sentido, a gente pode dizer que é um vestibular que orienta, assim, de maneira bem específica o que ele quer. E isso é bom, porque vestibulares como, por exemplo, a FUVEST, que lança os comandos de maneira mais ampla, já dá uma dificuldade, a gente tem mais trabalho na hora de entender o que está sendo pedido, porque tem muitas possibilidades, né? Então, lá vamos nós agora para o linha a linha. Vamos pegar, então, esse primeiro parágrafo e a gente já vê aqui que tem 3 períodos, tá? O primeiro período é esse aqui, ó. O filme Blade Runner se trata de um futuro hipotético em que humanos e máquinas começam a se confundir uns com os outros. Aqui a gente tem um contexto, e esse contexto vem da citação de um filme, né? Se você não assistiu esse filme, assista, é muito, muito, muito interessante. Principalmente porque é um filme de 1982, como a Carol coloca aqui, que fala do ano de 2000 e alguma coisa, que atualmente já passou, né? É muito interessante ver como que a década de 80 pensava, né? Ou pelo menos como que esse diretor, como os criadores do filme pensavam que ia ser a década de 2020. E a gente olha e fala, nossa, bem diferente, né? Não só pelo fato de que a gente ainda não tem os replicantes, que são os androides, né, que se confundem com os humanos, como a gente tem ou não tem muitas coisas, né, muitas coisas já são diferentes, enfim, é bem divertido. Inclusive essa coisa aí que já virou lugar comum de toda a distopia futurista, tá chovendo o tempo todo, um clima horrível, né? Não que o nosso planeta hoje não esteja precisando de cuidados, né, mas também a gente não tá nessa chuva toda que acontece ali. Mas é bem legal. Eu gosto muito, tá? Mas vamos para o que interessa. Vamos voltar aqui. É um contexto tranquilíssimo, tá? A frase do contexto é aquela que faz o leitor entender ou começar a entrar no assunto do nosso texto. Vamos então fazer algumas correções. Então, o filme do Blade Runner se trata... Quando a gente usa essa expressão aqui, ó, tratar de... O que trata de alguma coisa. Tem o uso impessoal, que é quando fala, olha, trata-se de uma questão importante. Ok, trata-se, o sujeito indeterminado é um uso impessoal. Nesse caso aqui, o que se trata? O que trata de um futuro? É o filme Blade Runner, então tem um sujeito que trata de alguma coisa. O filme trata de alguma coisa. Então, a gente não precisa desse aqui, ó. A gente pode tirar. Então, o filme Blade Runner trata de um futuro hipotético em que humanos e máquinas... Aqui o máquinas tem um acentinho, ó. E aí eu já uso o corretor aqui porque ele me ajuda. Máquinas começam a se confundir uns com os outros. Ok, humanos e máquinas começam a se confundir uns com os outros. Beleza. O período seguinte aqui, ó, ele apresenta um pouquinho, um afunilamento, né? Apesar de a ficção ser de 1982, a realidade atual condiz muito com o conteúdo da obra, onde a tecnologia insere-se cada vez mais no cotidiano de todos, ou seja, saiu dessa citação do filme da década de 80 para vir para o nosso presente e para colocar que essa tecnologia está começando a se misturar na nossa vida de tal maneira que a gente tem, de fato, essa sensação de que a gente não sabe onde termina uma coisa e começa a outra. Isso aqui não é uma correção estrita, mas é uma dica, é uma sugestão com muito carinho, tá? Esses termos como atual, atualmente, ou então tudo que tem a palavra hoje, nos dias de hoje em dia, são termos que a gente usa muito, muito, muito mesmo na nossa vida cotidiana. Basta ligar o jornal, basta pegar um post, a gente sempre está
colocando esse destaque para o presente. Então, quando a maioria das bancas de vestibular pega essa palavra, ela olha e fala, beleza, só mais um atual. Mas se você só der uma lapidada nisso e procura outros jeitos de dizer a mesma coisa, pode dar um efeito diferente, um efeito mais legal no seu texto. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui e colocar assim, a realidade presente, que já é um termo um pouquinho diferente. A realidade presente condiz muito com o conteúdo da obra onde. O onde, ele tem a ver com espaço geográfico. Então, a escola onde estudei, o hospital onde nasci. Então, aqui, vamos substituir o onde por em que. Aí a gente tem aqui, o conteúdo condiz muito com o conteúdo da obra em que a tecnologia insere-se cada vez mais no cotidiano de todos. Aqui, até aqui, tranquilo. Com base nisso, aqui a gente tem que ter uma vírgula, tá? Com base nisso, tendo isso em vista, são todos grupinhos que meio que equivalem a um conectivo ou adjunto adverbial deslocado, e tanto de um jeito quanto de outro tem que ter uma vírgula aqui. E com base nisso, vírgula, vale ressaltar como essa inovação tecnológica influenciará cada vez mais o mundo contemporâneo e o impacto dessa ação. Quando a gente lê isso aqui, a gente está tendo uma posição que está dentro dentro do que o contexto está pedindo. Ele não perguntou, dê a sua opinião sobre isso e como que isso vai influenciar. É isso que está em jogo aqui. Vale ressaltar como essa inovação tecnológica influenciará cada vez mais o nosso mundo contemporâneo, ou seja, que está afirmando, sim, eu concordo, isso vai influenciar, é inevitável que não influencie, né? E depois o destaque de como isso vai influenciar, que é, digamos assim, dentro da argumentação, um exercício de imaginar como que isso vai acontecer para inserir isso no texto. Então, aqui a gente tem uma estrutura, olha, contexto, um enfoque de um impasse ou um problema e um posicionamento aqui nessa última frase do com base nisso. Vamos pegar aqui, agora, o que a gente tem depois, que vem a argumentação. Então, isso vai influenciar como vai influenciar, né? E agora a hora de argumentar é a hora de dizer como vai acontecer, né? De dar os nossos porquês da gente pensar o que a gente pensa, como a gente enunciou na tese. Desde a terceira revolução industrial, os avanços tecnológicos têm sido, esse tem sido, tá em vermelhinho aqui, porque ele é o verbo ter no plural, que é com acento. Tem uma frase que eu uso que me ajuda a fazer essa conexão, que é assim, ele não tem chapéu, ou seja, acento, né, o chapéu, o acento circunflexo, mas eles têm, e esse tem acento. Qual que é a ideia, né? Todos os verbos, eles têm que ter dentro deles o indicativo, se eles são singulares, plural, ou singular ou plural, e as pessoas, primeira, segunda ou terceira, do singular ou do plural, para que a gente eventualmente possa usar sem o sujeito tão próximo ou com o sujeito oculto e ele continue valendo, a gente continue sabendo identificar quem é o sujeito. Então, o verbo ter, ele tem e eles têm, eles são escritos da mesma maneira. A única maneira da gente saber se esse tem é ele tem ou é eles têm, é esse acento aqui, tá? Se é ele tem no singular, não tem acento, não tem chapéu. Se é eles têm no plural, aí vai ter o chapéu, tá? Tem um post sobre isso no meu Instagram e provavelmente eu quero fazer um vídeo sobre isso também no futuro. Mas a ideia é essa, tá? Então foca nessa frase. Ele não tem chapéu, mas eles têm, ok? Tem sido cada vez mais ligeiro. Aqui, ó, o que tem sido cada vez mais ligeiro? Desde a terceira revolução industrial, os avanços tecnológicos têm sido cada vez mais ligeiros, tá? Então aqui, ó, a gente precisa tascar um S. E eu já reparei que tem cada vez mais essa partícula aqui, ó, ela foi bastante repetida, tá? Nesse caso aqui, já tem um cada vez mais aqui em cima, tá? Aqui, ó, cada vez mais, tá vendo? Vamos pegar, então, uma sugestão. A gente pode tirar, simplesmente, tem sido mais ligeiros, tá? Os avanços tecnológicos têm sido mais ligeiros, tá bom? Por que que isso ajuda?
Porque o cada vez mais, ele é esse indicativo desse processo que vem se acelerando. Mas, às vezes, a informação essencial não precisa dele. Ela continua de pé se a gente tirar isso da frase. Isso pode ser interessante, tá bom? E esse cada vez mais, tem sido cada vez mais, às vezes, é uma coisa que a gente faz sem querer porque é hábito. É outra coisa que a gente também lê bastante. Então, só fica ligado, depois que você... Ligado, depois que você escrever seu texto, para verificar se você não tem essas palavras ou essas expressões repetidas. Porque aí, se tiver, você pode escolher, vou deixar aqui na introdução, aqui no segundo parágrafo, aqui no segundo argumento, que é o terceiro parágrafo do texto, o resto eu vou tirar, para não ficar repetido muito perto. Beleza, tranquilo, tá? E assim, inserindo os indivíduos, que o indivíduos tem o acento no vi do víduos, tá vendo aqui, indivíduos, que dela fazem uso em um novo mundo. Então, aqui, desde a terceira revolução industrial, os avanços tecnológicos têm sido mais ligeiros. Aqui, e assim inserindo, a gente tem o assim, que ele é, dentro desse caso, um conectivo de conclusão, e a gente tem o verbo inserindo, tá? Uma sugestão. Quando a gente está usando um conectivo de conclusão, a gente está dizendo para o leitor que a gente está concluindo alguma coisa. Mas, geralmente, principalmente no caso desse assim, ele é mais um recurso que a gente acaba usando de tanto ler isso. Eu tenho visto muito isso acontecer, desse tipo de uso do assim nas frases. E assim, e isso dentro de uma primeira frase, do primeiro argumento de uma introdução, você está, na verdade, colocando os dados do seu argumento. Você ainda não consegue tirar nenhuma conclusão. Então, imagina esse exemplo clássico de argumento que o pessoal dá, né? Sócrates é humano, todo humano é mortal, logo, Sócrates é mortal. Então, por ser humano, Sócrates é mortal. Isso é uma conclusão porque eu tenho essas duas frases, Sócrates é humano e todo humano é mortal, ok? Sem isso, eu não tenho base para tirar uma informação nova a partir do que veio antes. Então, lugares em que o leitor da banca não vai estranhar de encontrar um conectivo de conclusão seriam a última frase de um argumento de conclusão, que no caso seria aqui, Aqui, por exemplo, que é a última frase aqui, dá para colocar uma mini conclusão para fechar o assunto do seu parágrafo. Aqui também daria para ter um conectivo de conclusão, se fosse o caso. E aqui, na conclusão, tanto que já tem até um portanto aqui, tá? Que é bem claramente um portanto. Fora isso, ainda é muito cedo para tirar a conclusão. E o Enem não, desculpa. E aí nem a banca, nem eu, vamos pensar assim, puxa, mas não, né? Conclusão está aqui, mas e aí, né? Não tem, o que eu quero dizer é que não tem elementos suficientes para tirar uma conclusão numa primeira frase de um argumento ainda. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente pode colocar o seguinte, desde a terceira revolução industrial, os avanços tecnológicos têm sido cada vez mais ligeiros e inserido os indivíduos que dela fazem uso em um novo mundo. Então, a gente cria esse paralelismo. Os avanços tecnológicos, o sujeito tem feito duas coisas. Tem sido mais ligeiros e tem inserido os indivíduos. Beleza? Aí a gente tira esse assim e muda esse inserindo para inserido, para combinar com esse verbo sido aqui, tá? Tem sido e tem inserido, ok? Os indivíduos que dela fazem parte. Aí aqui, dela fazem uso de quem? Dos avanços tecnológicos. Então, é dele, que dele fazem uso, que fazem uso dos avanços tecnológicos, tá bom? Que dele fazem uso em um novo mundo. Ok, temos aqui um primeiro tópico frasal. Aí, a gente tem aqui, cada vez mais, tá vendo, cada vez mais de novo. Então, a gente pode substituir por alguma outra coisa. Mas deixa eu terminar de ler para dar uma opinião melhor, de sugestão. Cada vez mais, a correria do dia a dia confirma a necessidade de alta tecnologia para suprir os requisitos de todos. Aqui, a gente pode colocar uma outra palavra que seria, por exemplo, um conectivo de retomada, como
em vista disso, ou como nesse sentido, tá? Vamos jogar, então, nesse sentido, para a gente ter essa retomada, tá? Nesse sentido, a correria do dia a dia, e aqui, ó, dia a dia não tem o hífen, tá? Então, aqui, ó, palavras que se repetem, expressões que têm palavras repetidas, dia a dia, face a face, vis-a-vis, tete a tete, não tem o hífen, beleza? Por que, Ana? Porque a gramática diz que não tem. Então, nesse sentido, a correria do dia a dia confirma a necessidade da alta tecnologia para suprir os requisitos de todos. Ok. Assim, tá vendo aqui, ó, outro conectivo de conclusão. Então, vamos lá. Assim como o surgimento da internet 5G, a comunicação instantânea atingirá um novo grau no qual a possibilidade de ter um contato físico, virtualmente, com determinada pessoa também está inclusa. Vamos ir até agora por aqui. Esse assim, se a gente pegar e ler o que vem depois, como o surgimento de alguma coisa está inclusa. O que vem depois faz sentido. A gente pode tirar esse assim e começar esse como? Com C maiúsculo. Aí fica, com o surgimento da internet 5G, vírgula, a comunicação instantânea atingirá um novo grau, de novo uma vírgula, no qual a possibilidade de ter um contato físico, o físico tem acento no fi do físico, virtualmente, com determinada pessoa também está inclusa. Ok. Facilitando, então, esse então aqui, ele é um conectivo, então ele precisa estar ensanduichado entre vírgulas. E lembra que a gramática, é o que eu sempre falo nesse canal, a gramática ela fica mais legal quando a gente põe comida no meio, né? Os professores de matemática não falam, não, mas tenta fazer a continha com dinheiro, que aí você entende a coisa, né? Eu sempre falo, olha, põe comida no meio que fica mais interessante. Então, imagina que as vírgulas são os pães e o então é o recheio do sanduíche. Porque é um conectivo que está no meião da frase, então ele está deslocado do habitat natural dele, então ele tem que estar entre vírgulas. Facilitando, então, eventos onde não será necessário sair de casa, ok? Novamente, esse onde ele não está relacionado a um contexto geográfico, a um lugar geográfico que existe, que tem latitude e longitude, né? Ele está relacionado a uma ideia virtual. Então, aqui a gente pode colocar em que? Eventos em que não será necessário sair de casa. Aqui, ó, é claro que nesse contexto que a gente tá de isolamento social, a gente realmente queria sair de casa, né? Às vezes a gente até pode, mas não deve. Mas imagina, por exemplo, contextos em que você tem um especialista, né, sei lá, no sul do Brasil e uma pessoa precisando de atendimento no sudeste. Isso poderia ser viabilizado. Vamos lá. Esses eventos não será necessário sair de casa. Ok. Então aqui isso está explicando melhor como que essa nova tecnologia vai trazer, o que possibilidades essa nova tecnologia vai trazer. Depois a gente tem aqui, podendo ter uma exposição de arte. Eu lembro dessa frase aqui, ó. Aqui a gente tem uma enumeração de coisas que agora não são possíveis e poderão se tornar possíveis com o advento dessa tecnologia de pronta resposta. Mas a gente precisa dar uma lapidada nessa frase para ela poder passar o conteúdo que eu entendi que você quer passar de um jeito bem objetivo e para não confundir o leitor. Então vamos lá, ó. Podendo, esse gerúndio, ando, endo, indo, que a gente que é aqui de São Paulo, a gente acha que a gente não tem sotaque, mas a gente tem. E às vezes tem o pessoal lá da Moca que fala, não, mas tá chovendo e tal, com essa coisa bem nasão, né? Esse ando, indo. A gente, nesse caso aqui, é difícil começar uma frase assim, tá? A impressão que a gente tem é que é uma oração subordinada que não tem uma oração principal para chamar de sua, né? Então, a gente precisa criar uma estrutura de enumeração para essa frase. Olha que interessante, a gente pode escrever, por exemplo, assim: algumas possibilidades criadas por essa nova tecnologia são... 2 pontos.
ok? Algumas possibilidades criadas por essa nova tecnologia são 2 pontos. Quando a gente põe 2 pontos, a gente vai explicar ou a gente vai enumerar, mas a gente vai definir melhor ou explicar melhor ou ampliar melhor o que vem no comecinho da frase antes dos 2 pontos, ou seja, algumas possibilidades criadas. Então vamos lá aqui, ó. Uma exposição de arte, aí sim, que possibilidades são essas? Uma exposição de arte dentro de casa, vírgula. O cinema 3D. Então, uma exposição de arte dentro de casa, vírgula. O cinema 3D. Aqui, ó. Pode ser legal a gente inserir um verbozinho aqui pra gente criar uma mini frasezinha. Uma exposição de arte que pode ser feita dentro de casa ou pode ser vista dentro de casa. O cinema 3D que pode inserir, tá? Então, aqui, ó. Uma exposição de arte que pode ser visitada dentro de casa. O cinema 3D que pode inserir o espectador, né? Inserir quem? O espectador dentro do filme. E o último aqui, né? Um mundo onde o médico conseguirá operar de sua casa um paciente no hospital. Aqui a gente pode até simplificar esse item, né? Então, uma exposição de arte que pode ser vista de dentro de casa, vírgula, o cinema 3D que pode inserir o espectador dentro do filme, e aqui é um E, porque é X, vírgula, Y e Z, o último elo de uma enumeração sempre vem com E e não com vírgula, e aqui, ó, a gente pode ir direto pro médico, e um médico que conseguirá operar de sua casa um paciente no hospital. Beleza? Então, algumas possibilidades criadas por essa nova tecnologia são X, Y e Z. Beleza? Aí a gente organiza essas possibilidades que você quer que o seu leitor veja, imagine, visualize, para ver coisas que podem não parecer longe pra gente hoje, mas que ainda assim não existem ainda, né? Bom, aí a gente vai para o segundo parágrafo, para o segundo argumento, desculpa, que é o terceiro parágrafo do texto. Entretanto, temos aqui uma ressalva, né? Entretanto, porém, contudo, todavia, apesar dos benefícios e novas oportunidades, não se anula os impactos negativos que isso pode trazer. Ok. Então, aqui a Carol tá falando, olha quanta coisa legal no parágrafo anterior, mas a gente tem que ficar ligado olha, travou aqui, o Tico e o Teco estão brigando. Entretanto, a gente não pode esquecer de possíveis impactos negativos que a gente não deve deixar de ter atenção para eles. E esse é o tópico frasal. Agora, vamos ver a ampliação do tópico frasal. Com todo o avanço tecnológico, vírgula. Então, com todo o avanço tecnológico, vírgula, tem-se criado um isolamento social onde tudo se resume a olhar para a tela. Aqui, ó, tudo se resume a um olhar para a tela, ok? Lembra que eu falei do onde? O onde a gente usa quando é espaço geográfico estrito, quando a gente pode ver e dar latitude e longitude para um lugar, da localização. Nesse caso, é um imaginário, ela cria um imaginário, então é um espaço psíquico, um espaço de ideia. Então aqui a gente pode colocar no qual a mente humana cria um imaginário, não uma imaginário, um imaginário no qual, porque a gente já pôs em quem, outros, né? Também a gente pode variar, no qual tudo é possível, o se do cível tem acento possível e sem freio.
Ok. Aqui, ó, é uma sugestão, não é uma correção, tá? Sem freio, né? Imaginário, em que no qual tudo é possível e sem freio. Sem freio, tranquilo, a gente entende. Mas dentro de um texto que tem que ser o mais objetivo possível, será que esse sem freio não está querendo dizer sem limites? Né? Então a gente poderia substituir, tá? Sem um imaginário de tudo é possível e sem limites. Porque a ideia é assim, olha, fulano não tem freio, hoje fulano tá ingovernável, tá sem freio, tá sem limites, né? Ele não se põe limites. E aí vem a frase para fechar. A presença física, né? Ah, olha que legal aqui, limites, né? Acabamos criando uma repetição com esses limites que a gente inseriu. Vamos ver se eu consigo dar uma sugestão. Mas vamos primeiro para os vermelhinhos aqui, ó. Física tem acento, do física tem acento e indivíduo tem acento também, tá? A presença física dá limites e mostra o lugar de cada indivíduo na sociedade, assim sendo necessária também para o desenvolvimento intelectual e social de cada um. Então aqui, por que é importante a gente ter em mente que possíveis problemas desse super desenvolvimento tecnológico podem não ser tão... A gente tem que ter atenção com isso, né? Porque as pessoas podem entrar numa vibe de que tudo é possível, tudo é sem limites, e a gente tem pode ser que as pessoas acabem vivendo só no mundo virtual, e perdendo as dimensões do mundo real. Então, essa é a ressalva que a Carol quer colocar aqui. Então, aqui, ó, a presença física dá limites. Esse dá é o verbo dar, então tem acento. Eu dou, tu dás, ele dá, com acento, tá? A presença física dá limites e mostra o lugar de cada indivíduo na sociedade. Então, aqui, esses limites a gente pode substituir, por exemplo, a presença física, a gente poderia dizer assim, marca o alcance, será que eu escrevi errado aqui? Ah, escrevi alcance sem ser cedilha, escrevi errado aqui, ó. Marca o alcance, e esse dá, eu não sei porque que ele tá pedindo para mudar, mas enfim. Dá limites. Ah, deixa eu conferir. Será que dá não tem mais acento? Vamos lá. Agora eu tô em dúvida. Eu tô conferindo aqui a conjugação do verbo dar. Eu dou, tu dás, ele dá. Sim, dá. Tem acento no A do dá. E provavelmente ele tá me dizendo aqui que tá errado, porque ele tá achando que é a preposição de mais a, que é o dá sem acento. Mas vamos adiante. A presença física marca o alcance. Aqui daria para ser o alcance de cada um, né? E mostra outra coisa, né? E mostra o lugar de cada indivíduo na sociedade. Aqui, ó, qual que é a minha sugestão? Tá vendo aqui onde tem o lugar de cada indivíduo na sociedade? Isso aqui, eu entendo, Carol, que o que você tá colocando é a questão assim, tipo, olha, a gente tem que ter em mente que no mundo real a gente tem as limitações, tanto as limitações corporais, por exemplo, eu estou aqui, eu não estou na praia, né? Então eu não posso alcançar uma coisa, né, pegar uma coisa fora do meu alcance físico. E também a questão de qual é o nosso lugar na sociedade, no sentido de onde eu me insiro, onde eu gostaria de me inserir, como chegar até lá, nesse sentido também de alcance físico, só que dentro da sociedade. Por outro lado, a gente tem essa expressão, não, porque fulano não sabe o lugar dele. Não, fulano tá fazendo isso, ele não sabe o lugar dele, né? Ele tem que ter noção do lugar dele. Que é uma frase que hoje, felizmente, tá em baixa, mas que demonstra uma visão, às vezes até preconceituosa, como se cada um tivesse que se restringir ao lugar que lhe cabe na sociedade, mesmo que essa pessoa não goste, ok? Então, nesse caso, por essa proximidade de formulação, pode ser legal você não colocar a formulação desse jeito. Deixa eu ver se eu consigo te dar uma sugestão. Mostra a inserção de cada indivíduo na sociedade. A inserção de cada indivíduo já fica melhor, tá? Mostra o quê? A inserção
na sociedade. E aí, ó, veja que eu pus de cada um aqui em cima. Então, a presença física dá... Ah, não! A presença física marca o alcance. É por isso que isso aqui tá estranho, né? Ela marca... A presença física marca o alcance de cada um e mostra a sua inserção na sociedade. Agora ficou bonitinho. Ah, não era para pagar o na sociedade. Olha só, me empolguei aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Indivíduo na sociedade. Ah, não precisa. Pronto. Aí tem aqui, ó, assim sendo necessária também para o desenvolvimento intelectual e social de cada um. Esse assim, como eu já falei, a gente tem visto muito, né? Fazendo assim com que alguma coisa ajude, com que alguma coisa aconteça. Isso não é tão legal, tá? No sentido de que não é que não tá correto, mas tem sido usado com tanta intensidade que as pessoas vão olhar e falar, puxa, né? Essa redação não conseguiu ultrapassar os hábitos instituídos e fazer uma coisa diferente. Então, aqui, ó, podemos simplesmente tirar o sim, tá? E ir direto, sendo necessária também para o desenvolvimento intelectual e social. Aqui, como já tem o cada um aqui em cima, ó, tá vendo? De cada um, aqui a gente pode colocar, ó, dos indivíduos. E eu acho que, aqui, ó, ok? Portanto, e agora indo para a conclusão, finalmente, né? Portanto, uma das possíveis alternativas para fazer essa inteligência ter um impacto positivo em todos os aspectos. Aqui, ó, esse em todos os aspectos não precisa, tá? Porque se a gente fala que essa inteligência vai ter um impacto positivo, ok, já tá num âmbito mais geral. Que inteligência é essa que você está sendo solicitada a se posicionar? É a inteligência, é a possibilidade trazida pela tecnologia de alta resposta, de pronta resposta. Então, aqui, ó, uma das possíveis alternativas para fazer essa inteligência proveniente da tecnologia de pronta resposta. Deixa eu ver se ficou inteligível. Portanto, uma das possíveis alternativas para fazer essa inteligência proveniente da tecnologia de pronta resposta ter um impacto positivo é usar, aqui, ó, usar desse mesmo avanço tecnológico. Aqui a gente poderia até tirar o tecnológico para não repetir com tecnologia que está aqui em cima, né? Que está aqui, ó. Aqui. Aí a gente, enfim, usar desse mesmo avanço para realizar políticas públicas. O tudo públicas tem acento, tá? Explicando políticas públicas, vírgula. Explicando a importância dessa interação presencial entre os indivíduos. Aqui o vidus tem acento. Explicar a interação entre os indivíduos. Aqui, ó, veja que a frase que começou aqui no portanto, ela tá indo até aqui embaixo, né? E ela concentra 2 itens, a retomada da tese e uma sugestão de alguma perspectiva de melhora ou de mudança desse contexto apresentado, dessa problemática apresentada, tá? É o que a gente chama de sugestão de encaminhamento, que é a origem, que é a mãe ou o pai da proposta de intervenção do Enem, que já tem vários requintes de crueldade a mais. Mas essa frase já está ficando longa, então qual que é a ideia? Tascamos aqui um ponto final e continuamos a informação que sobrou numa nova frase. Aí temos aqui, ó, assim, aumentando cada vez mais as possibilidades que a comunicação ou então as comunicações, então o importante é o artigo e o nome a que ele está vinculado, o substantivo, que eles tenham os 2 de parzinho, ou no singular ou no plural, tá?
que a comunicação traz e não se perde a essência do contato físico presencial. O fi do físico tem acento. Aí a gente tem aqui, ó, aqui vamos manter o assim? Já tiramos tanto assim, né? Poxa vida, vamos fazer justiça. Vamos deixar um assim aqui, ó. Assim, vírgula, porque o assim é um conectivo de conclusão, que aqui, ó, o finzinho da conclusão merece um assim, né? Assim, aqui, ó, a gente não pode, dentro dessa frase, deixar o gerúndio, tá? Assim, aqui, ó, haverá, tá bom? Cada vez mais, vamos deixar esse cada vez mais também, né? Já tiramos tantos deles, coitadinhos. Ó que beleza, ó que bonitinho. Assim, vírgula, haverá cada vez mais possibilidades. Agora a gente não precisa mais desse as, porque a estrutura da frase mudou. Haverá cada vez mais possibilidades que a comunicação traz e não se perderá, porque aqui, ó, a gente antes não precisava, mas agora a gente colocou o haverá. A nossa frase está olhando para o futuro, né? Assim, haverá cada vez mais possibilidades que a comunicação traz e não se perderá. Ah, não precisava apagar esse E. Peraí. E não se perderá a essência do contato físico presencial, ok? Então, aqui a gente tem um posicionamento. Olha, Carol, eu acho que sim, isso vai mudar muito, que sim, vai trazer muitas possibilidades que hoje a gente nem imagina, ou até imagina sem acreditar que vai dar certo, mas a gente não pode esquecer que não devemos esquecer a dimensão presencial, a dimensão do real, que ela é muito importante, né? E isso faz parte do posicionamento apresentado aqui. Vejam que essa conclusão, ela tem ela tem retomada da tese, ela tem sugestão de encaminhamento aqui no miolinho, que é junto com a frase da tese, e ela tem essa nova frase, que é a frase bonitinha de fechamento, né, com uma perspectiva futura, e ela tem uma estrutura de fato mais tranquila do que a proposta de intervenção do Enem, que tem sido assim padrão, então por isso que às vezes eu comparo um pouquinho. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários, que a gente que eu vou procurar responder, e se for até necessário e for ajudar, gravar novos vídeos sobre isso. Beijão para vocês, bons estudos, boas escrevinhações, é nóis, tchau, tchau!